Durante o século XIX, muitos empresários de espetáculos e circos procuravam pessoas com condições médicas extraordinárias ou aparências marcantes, exibindo-as como atrações para as multidões. Rotulados como curiosidades humanas, ou de forma mais dura, aberrações da natureza, eles hipnotizavam o público com suas formas únicas, desde gigantes e anões até mulheres barbadas e gêmeos siameses. Então, junte-se a mim enquanto exploramos tudo isso e muito mais. Em 1863, Anna Lavinia Warren se casou com um outro artista. Ambos eram famosos e alguns anos depois, fotos deles com um bebê foram divulgadas. O público enlouqueceu com a notícia e eles passaram a viajar por todos os estados com uma criança. Mas a verdade por trás disso pode te chocar. Agora vamos voltar ao começo. A mulher lembrada como Lavinia Warren nasceu como Mercy Lavinia Warren Bump em 31 de outubro de 1841, na cidade de Middleborough, no condado de Plymouth, Massachusetts. Seus pais, James Sullivan Bump e Holder Pierce Warren, eram descendentes distantes dos passageiros do Mayflower e tinham uma condição financeira razoável. Os pais de Lavinia eram ambos de estatura média e ficaram muito felizes quando sua filhinha nasceu saudável. Ela pesava cerca de 2,7 kg ao nascer e continuou pequena para a idade à medida que crescia, mas logo parou de crescer completamente. Como se descobriu, Lavinia tinha nanismo proporcional. Isso quase certamente foi causado por um distúrbio pituitário que afetou a produção do hormônio do crescimento em seu organismo. Isso faz com que a pessoa cresça sendo muito pequena. Esse tipo de nanismo faz com que todas as partes do corpo cresçam proporcionalmente. Curiosamente, a irmã mais nova de Lavinia, Minnie, nascida em 1849, também tinha nanismo proporcional. Lavinia cresceu até atingir o tamanho máximo de 81 centímetros, enquanto Minnie era ainda um pouco menor. As duas tinham outros 7 irmãos que cresceram com altura normal. Apesar de serem extremamente pequenas, elas eram saudáveis e eram tratadas da mesma forma que os outros irmãos, levando uma vida relativamente normal em casa, em Massachusetts, frequentando a escola e ajudando nas tarefas domésticas. Mas para Lavinia, tudo isso logo mudaria. Após concluir seus estudos, ela se tornou professora. Ela era claramente inteligente, começando sua carreira quando tinha apenas 16 anos, mas isso não duraria muito. A ascensão de Lavinia ao estrelato aconteceu meio que por acaso. Em um verão, já no final da adolescência, uma prima convenceu Lavinia a viajar para o oeste, onde eles tinham um barco no rio Mississippi. Quando Lavinia chegou lá, ela descobriu que o convite não tinha sido totalmente inocente. Um espetáculo chamado Museu das Maravilhas Vivas era apresentado por um showman local. Isso fazia parte do boom contemporâneo do que muitas vezes eram chamados de shows de aberrações, shows de curiosidades ou até mesmo museus e circos. Esses espetáculos exibiam pessoas com características incomuns, fossem gigantes, gêmeos siameses ou anãs como Lavinia e sua irmã Minnie. Lavinia foi rapidamente convencida a entrar para o show como a rainha liliputiana, uma referência aos liliputianos, o povo minúsculo que habitava a terra de Lilliput, no famoso romance de Jonathan Swift, As Viagens de Gulliver. Ela passou os anos seguintes se apresentando periodicamente na região do Mississippi, alternando entre lá e Massachusetts. Depois de um tempo, P.T. Barnum, o principal empresário de shows de aberrações dos Estados Unidos na época e autoproclamado o maior showman da Terra, ouviu falar de Lavinia e enviou um de seus agentes para contatá-la e convencê-la a entrar para o seu próprio show. O ano era 1862 e o Museu Americano de Barnum, no sul de Manhattan, era o principal espetáculo desse tipo na época. Atraída por um salário maior do que recebia no Mississippi, Lavinia logo partiu para a Big Apple para se juntar ao grupo de Barnum. Foi um começo de sucesso. Lavinia cantava e dançava no espetáculo e tinha facilidade para lidar com as pessoas, interagindo com o público depois da apresentação. Ela logo se tornou a favorita do público
e como tinha apenas 21 anos na época e era solteira, não demorou para que outros artistas tentassem cortejá-la. Logo o romance floresceu para Lavínia no show de Barnum. Entre os outros artistas aqui estava o General Tom Thumb, cujo nome verdadeiro era Charles Sherwood Stratton. 3 anos e meio mais velho que Lavínia, ele era um artista experiente. Ele trabalhava com Barnum desde meados dos anos 1840, entrando em seus shows ainda criança. Stratton chegou a ser adotado por Barnum em 1855 após a morte de seu pai. Esses anos de infância e adolescência viram Tom, que recebeu esse nome de Barnum, excursionando pela Europa e América. Ele já era famoso quando Lavínia entrou para o show e diziam que, tirando alguns membros da dinastia Bonaparte, ninguém era mais famoso na América do que o General Tom. Tom logo começou a cortejar Lavínia, mas isso resultou em uma rivalidade entre ele e outro artista pequeno de Barnum, conhecido pelo nome artístico de Commodore Nutt. Nutt já conhecia Lavínia antes de Tom e estava profundamente apaixonado por ela. No entanto, esses sentimentos não tinham sido correspondidos. Por fim, Tom acabaria vencendo a batalha para conquistar o afeto de Lavínia, embora tenha enfrentado algumas dificuldades. O Comodoro o nocauteou durante uma briga em certa ocasião, e a mãe de Lavínia não aprovava o general nem seu gosto pela vida luxuosa. Por fim, depois que ele prometeu se juntar ao espetáculo em tempo integral, após ter considerado brevemente se aposentar, Lavínia concordou em se casar com Tom. Houve muita especulação da mídia sobre tudo isso, com alguns jornais publicando histórias afirmando que Barnum estava manipulando toda a situação, embora dessa vez o showman pareça não ter tido qualquer envolvimento. Assim, após um breve namoro, Lavínia estava prestes a se casar com o general Tom Thumb. O casamento de Tom e Lavínia aconteceu no dia 10 de fevereiro de 1863, na Grace Church, na cidade de Nova York. Foi considerado um dos casamentos do século e um teste para a fama do casal como parte do show de Barnum na época. Vários ex-governadores de Nova York e estados vizinhos, prefeitos, congressistas, empresários proeminentes de Nova York e socialites estavam entre os 2.000 convidados, enquanto aqueles que não foram convidados pagaram até 60 cada um para conseguir um lugar em alguns dos bancos da igreja. No total, entre os que estavam na lista de convidados e os que invadiram o evento, até 10.000 pessoas compareceram ao casamento. Todo o evento foi noticiado pelo New York Times, que publicou uma reportagem muito longa sobre o assunto. A linguagem certamente não era politicamente correta pelos padrões de hoje, mas podemos perceber o tipo de interesse que o evento gerou a partir do seguinte trecho. As escrituras dizem que uma pequena faísca acende uma grande chama, e sendo esse o caso, ninguém deve se surpreender que 2 pequenas coisas possam criar um alvoroço tão tremendo, um furor de excitação, uma intensidade de interesse no mundo feminino de Nova York e arredores, como tem os amores dos nossos liliputianos. Dizemos mundo feminino, porque havia mais de 20.000 mulheres na cidade ontem de manhã, acordadas e vestidas 1h30 antes do horário habitual, única e simplesmente por causa das próximas núpcias do Sr. Stratton e da Srta. Warren. Elas não tinham todas convites de admissão, não, mas não era culpa delas. Pais foram bajulados, maridos foram pressionados, irmãos foram intimidados e primos foram persuadidos a comprar, implorar, pedir emprestado, de alguma forma conseguir ingressos de admissão para o grande evento. As celebrações do casamento continuaram depois no Hotel Metropolitano. Barnum fez uma fortuna com isso, vendendo 1.000 ingressos por 75 cada, o que hoje daria mais de $2.000. O casamento do general Tom e Lavínia ocorreu tanto sob os olhos do público quanto em particular. Eles não conseguiam evitar totalmente os holofotes e às vezes até os buscavam. Pouco depois de se casarem, eles visitaram a Casa Branca e participaram de uma recepção com o presidente Abraham Lincoln. É mais uma indicação da fama deles o fato de que ele encontrou tempo para recebê-los em meio à guerra civil. Lincoln pediu ao general conselhos para encerrar os combates.
Tom disse para perguntar ao Barnum que resolveria isso em menos de um mês. Lavínia e Tom seguiram trabalhando por um tempo. Barnum organizou uma turnê de 3 anos pela Europa, durante a qual eles visitaram a maioria das grandes capitais europeias e se encontraram com figuras importantes, como o imperador Napoleão III da França, o rei Vítor Emanuel II do recém-unificado Reino da Itália e o Papa Pio IX, o bispo de Roma, com o mais longo tempo de serviço. Depois disso, eles seguiram para a Índia Britânica e passaram por cidades como Calcutá e o que hoje é Bangladesh, antes de voltarem para casa na América. Nessa época, eles já haviam acumulado uma fortuna considerável, sendo milionários pelos padrões atuais e levando uma vida de luxo, embora houvesse algumas desvantagens. Devido ao seu pequeno tamanho, Lavínia era vista pelo público como uma criança, e muitos que a conheciam queriam segurá-la ou acariciá-la. Claro, Barnum incentivava essa imagem dela, mesmo quando ela já estava na casa dos 30 anos para manter as vendas altas. Lavínia já era uma mulher adulta nessa época e não gostava de ser vista como uma criança, mas continuou se apresentando mesmo assim, afirmando: "Eu pertenço ao público." Nos anos após o casamento, à medida que o interesse pelo casal diminuía, fotos dos dois com um bebê foram divulgadas. O público ficou enlouquecido com essa notícia, e isso foi seguido por uma turnê nacional em que Lavínia aparecia com seu bebê. No entanto, esse na verdade não era o filho de Lavínia, e a verdade por trás disso era bastante sombria. Na realidade, Barnum e sua equipe iam a um orfanato local antes de cada apresentação e secretamente conseguiam uma criança para aparecer. Esse era o bebê que aparecia diante das multidões e assim que o espetáculo terminava, eles devolviam a criança ao orfanato. Quando se mudavam para outra cidade ou vila, faziam a mesma coisa. Barnum, porém, dizia que era o bebê deles que aparecia e parece ter inventado que a criança morreu aos 2 anos por inflamação no cérebro. O truque foi tão bem sucedido que muitos historiadores, até recentemente, acreditavam que era verdade. Na verdade, Lavínia nunca teria filhos, pois temia morrer durante o parto devido ao seu pequeno tamanho. Nos anos seguintes, a vida de Lavínia tomou um rumo trágico. Em 1878, sua irmã Minnie morreu em seus braços, devido a complicações durante o parto, pois seu bebê de quase 3 quilos era demais para seu pequeno corpo suportar. A bebê dela também morreu algumas horas depois. Então, em janeiro de 1883, Lavínia e seu marido estavam visitando o New Hall House em Wisconsin, quando o hotel pegou fogo. O fogo se espalhou rapidamente por todo o prédio e parecia que eles teriam um destino trágico. Felizmente, eles foram avistados e seu pequeno tamanho facilitou para os bombeiros carregá-los para um local seguro. Esse foi um dos piores incêndios em hotéis da história dos Estados Unidos, com pelo menos 70 pessoas perdendo a vida no incidente. Apesar de terem escapado por pouco, Tom não viveria muito mais tempo. No dia 15 de julho de 1883, 6 meses depois de quase terem morrido no incêndio, Tom faleceu de um derrame aos apenas 45 anos de idade, pois os anos de vida de excessos finalmente o alcançaram. A morte de Tom colocou Lavínia em uma posição difícil. Primeiramente, ela ficou devastada emocionalmente e permaneceria de luto por grande parte do resto de sua vida. Em segundo lugar, sua situação financeira não era boa após a morte de Tom. Embora o casal tenha feito uma fortuna com seu trabalho com Barnum nas décadas de 1860 e 1870, Tom, em especial, adquiriu um gosto pela vida luxuosa e muito do dinheiro deles foi desperdiçado. Esse dinheiro foi gasto em coisas como um barco à vela, várias propriedades, um aras, a manutenção de uma casa luxuosa que incluía uma carruagem para ir a eventos, além de champanhe e charutos caros. Então, Lavínia ficou com apenas $16.000 quando Tom morreu. Esse era um valor considerável na época, cerca de $500 mil hoje em dia. Mas ela ainda precisava voltar a trabalhar. Mesmo assim, para tentar ganhar mais dinheiro, continuar vivendo do jeito ao qual estava acostumada e cobrir suas despesas elevadas. Lavínia logo trabalhou em um espetáculo com o conde Primo Magli,
anão italiano 8 anos mais novo, que já havia atuado com ela e Tom em outras apresentações. Ele tinha um colega de apresentação chamado Giuseppe, que diziam ser seu irmão gêmeo e se apresentava como Barão Littlefinger. Lavínia e o conde logo começaram um relacionamento e, em 1885, 2 anos após a morte de Tom, eles se casaram na cidade de Nova York, na mesma igreja onde Lavínia e Tom haviam se casado 22 anos antes. Lavínia e o conde permaneceriam casados por 34 anos até suas mortes, que ocorreram com pouco tempo de diferença entre elas. Foi uma união estranha e precipitada, já que ambos aparentemente eram infiéis um ao outro com frequência. Eles também continuaram trabalhando até muito tarde em suas vidas, pois ambos tinham gostos caros e gastavam o dinheiro assim que o recebiam. Além disso, o auge dos shows de aberrações e dos circos que Barnum e outros comandavam na América estava passando, e a quantia de dinheiro que artistas como eles podiam ganhar havia diminuído nas décadas de 1890 e 1900. Parte do motivo pelo qual os shows estavam tão fora de moda era porque as do cinema estavam começando a aparecer. A indústria cinematográfica de Hollywood cresceu a partir de 1912, quando cineastas foram para a Califórnia montar estúdios de cinema. Lavínia e o conde foram alguns dos primeiros anões a aparecerem em um filme quando participaram de O Namoro dos Liliputianos, que estreou em 1915. O filme mudo era tão politicamente incorreto quanto possível, apresentando personagens com nomes como Pee-wee e Tio Tiny Mite, e envolvendo personagens andando em pôneis Shetland. Sua participação em O Namoro dos Liliputianos foi o último ato notável na longa carreira artística de Lavínia. Ela faleceu em 25 de novembro de 1919 em sua terra natal, Middlebury, Massachusetts. Ela tinha 78 anos de idade e viveu uma vida muito longa para os padrões da época. Lavínia foi sepultada ao lado de Tom, onde ele havia sido enterrado 36 anos antes. A lápide dela simplesmente dizia esposa dele. Conde Magritte faleceu no ano seguinte. Em 1863, um novo artista foi apresentado no infame maior espetáculo da terra de P.T. Barnum. Essa era Anna Heyning Bates, uma mulher que tinha quase 2,40 metros de altura. Ela logo se tornou uma celebridade e aproveitou ao máximo sua situação. No entanto, também houve aspectos trágicos em sua vida, e a única coisa que ela mais queria lhe escapou. Mas antes de chegarmos a tudo isso, vamos voltar ao começo. Anna Heyning Swan nasceu na região de Millbrook, na Nova Escócia, no Canadá, em 6 de agosto de 1846. Ela foi a terceira de uma grande prole de 13 filhos nascidos de Alexander Swan e sua esposa, Anne Graham. A família de Anna era originalmente da Escócia, já que seu pai havia imigrado para a Nova Escócia vindo de Dumfries, e a ascendência de sua mãe era das ilhas Orkney, ao norte da costa da Escócia. Desde muito cedo na vida, ficou claro que Anna era diferente de seus irmãos. Quando bebê, ela começou a crescer incrivelmente rápido e isso não parou. Acredita-se que ela tinha um tamanho normal ao nascer, embora existam alguns relatos que sugerem que ela era um bebê gigante. De qualquer forma, quando tinha apenas 5 anos, ela já media 1,42 metros de altura e dizem que pesava mais de 45 quilos. Para quem usa o sistema métrico, isso equivale a cerca de 142 centímetros e 45 quilos. E esse crescimento rápido continuou com o passar dos anos. Embora o conhecimento médico da época fosse insuficiente para que ela fosse diagnosticada com precisão, Anna claramente nasceu com uma condição conhecida como gigantismo. Isso resulta de um distúrbio na glândula pituitária, que é responsável por produzir o hormônio do crescimento. A produção excessiva desse hormônio durante a infância e adolescência faz com que a pessoa cresça além do normal, e pessoas com essa condição geralmente têm uma expectativa de vida mais curta. Apesar do seu crescimento físico peculiar, Anna teve uma infância bastante normal. Seus pais eram cristãos piedosos e faziam o possível para tratá-la tão bem quanto os outros filhos, mesmo quando pessoas da Nova Escócia
apareciam em sua casa para ver o que chamavam de bebê gigante. Ela recebeu uma boa educação para a época e era uma excelente aluna. Ela adorava ler, tinha gosto pela música e era considerada muito inteligente. No entanto, a vida escolar dela também teve suas dificuldades. Devido ao seu grande tamanho, ela era grande demais para as carteiras da sala de aula e, por um tempo, foi alvo de provocações por causa de sua altura. Ana logo não cabia mais em suas roupas, sapatos e até na cama. A família de Ana fez o possível para cuidar dela, com seu pai chegando a construir uma cama extra grande para a filha, mas isso acabou causando dificuldades financeiras para a família numerosa. Tudo isso a levaria para um dos negócios mais exploradores do século XIX. Com o tempo, Ana ganhou uma pequena fama na Nova Escócia, e as notícias sobre a mulher gigante do interior do Canadá se espalharam pelos Estados Unidos. Lá, P.T. Barnum, considerado o maior showman da Terra e gerente do que na época era cruelmente chamado de shows de aberrações, ouviu falar de Ana. Barnum organizava shows nos quais anões, gigantes, pessoas com 4 ou 6 pernas e várias outras características incomuns eram exibidos. Tanto ele quanto seus artistas ganhavam bom dinheiro com os shows, apesar de serem alvo de ridicularização pública. Então, em 1862, Barnum enviou um agente para a Nova Escócia e fez uma proposta para que Ana viesse para Nova York e se juntasse ao que na época era conhecido como o Museu Americano de Barnum. No entanto, os pais de Ana recusaram a oferta dele. Mesmo precisando do dinheiro, eles eram presbiterianos tementes a Deus e viam Barnum como um diabo sem escrúpulos. Além disso, eles sabiam que Ana queria ser professora e respeitavam seus desejos. Ana, agora com 17 anos, mudou-se para outra cidade e começou a trabalhar em uma escola. Enquanto estava lá, ela foi insultada por causa de sua altura e os moradores da cidade constantemente a encaravam, com alguns até mesmo a seguindo. Tudo isso a deixou extremamente desconfortável, e foi então que ela entrou em contato com Barnum e aceitou a proposta dele. O acordo que Ana negociou com Barnum foi bom. Ela receberia $23 por semana para começar, o que equivale a cerca de $700 hoje, e teria uma acompanhante para garantir sua proteção em Manhattan e um tutor para ensiná-la sobre vários assuntos durante 3 horas diárias. Como resultado, ela se tornou uma empresária instruída e também começou a aprender a tocar piano e a cantar. Finalmente, ela conseguiu ganhar um dinheiro extra recebendo uma grande porcentagem da taxa paga pelas fotos dela, vendidas no Museu de Barnum. Logo, ela estava ganhando muito dinheiro, sendo anunciada como tendo mais de 2,40 metros de altura e a mulher mais alta do mundo. Isso era um pequeno exagero na época, já que ela ainda estava crescendo, chegando eventualmente a uma altura total de 2,41 metros ou 7 pés e 11 polegadas. No entanto, o tempo de Ana com Barnum não foi totalmente tranquilo e quase acabou custando sua vida. No dia 13 de julho de 1865, um incêndio começou no Museu de Barnum. Incêndios eram um perigo comum em cidades do século XIX como Nova York, e como o grande incêndio de Chicago em 1871 logo demonstraria, eles frequentemente saíam totalmente do controle. Neste caso em particular, as chamas devastaram o Museu de Barnum e logo tomaram os andares inferiores. Ana estava no 3º andar naquele momento, o que colocou sua vida em sério perigo. Sozinha e com medo pela própria vida, ela tentou procurar uma janela para sair, mas seu tamanho enorme não lhe dava nenhuma chance de conseguir passar por uma janela normal. Enquanto as chamas se espalhavam pelo museu, vários outros artistas e funcionários vieram ao resgate de Ana. Eles a levaram ao sótão do prédio que tinha partes de madeira. Lá, eles ampliaram a janela quebrando ao redor. Em seguida, eles baixaram Ana pela janela até a segurança do lado de fora. Isso foi um grande feito que exigiu 18 homens usando cordas, blocos e roldanas para descê-la até o chão. Ana imediatamente tentou retribuir o favor, usando sua grande altura para ajudar a puxar outras pessoas para fora do prédio depois que ela mesma já estava em segurança. Depois desse grande susto no verão de 1865,
Ana havia perdido tudo. Todos os seus pertences foram queimados no incêndio, e com os espetáculos de Barnum em hiato, ela ficou temporariamente sem emprego. Ela voltou para casa na Nova Escócia por um tempo, mas logo estava viajando em turnê novamente. Incrivelmente, depois de voltar a se apresentar no grupo de Barnum, ela estava presente quando mais um incêndio destruiu o novo museu dele em 1868. No início de 1871, Ana estava fazendo uma turnê pela Europa. Durante a travessia do Atlântico, ela conheceu Martin Van Buren Bates. Ele era um homem do Kentucky, que havia recebido o nome do 8º presidente dos Estados Unidos, Martin Van Buren, que assumiu o cargo em 1837, o mesmo ano em que Bates nasceu. Bates, porém, havia se tornado mais conhecido como o Gigante de Kentucky. Martin era um homem enorme, embora um pouco mais baixo que Ana, medindo 2,36 metros ou 7 pés e 9 polegadas e pesando cerca de 213 quilos ou 470 libras, segundo rumores. O romance floresceu entre os dois durante a viagem transatlântica e quando chegaram à Inglaterra, Ana e Martin já haviam decidido se casar. A cerimônia foi realizada na igreja de São Martinho in the Fields, em Londres, no dia 17 de junho de 1871. Na turnê que se seguiu, Ana e Martin foram anunciados de várias formas como o casal mais alto do mundo e o maior casal casado do planeta. Eles viajaram pela Europa durante o ano seguinte e, depois de economizarem uma boa quantia de dinheiro, voltaram para casa na América. Lá, eles decidiram se aposentar no interior de Ohio, perto da cidade de Seville. Aqui, o casal comprou uma fazenda e a abasteceu com gado e cavalos. Ana estava ansiosa para acolher animais aposentados de circos, garantindo-lhes um bom lar após o fim de suas vidas de trabalho. Isso incluía até mesmo um macaco chamado Buttons. Martin também construiu uma casa para eles, carinhosamente feita com tetos de 4,20 metros de altura e portas de 2,60 metros de altura para que nem ele nem Ana batessem a cabeça. Uma parte da casa, porém, que foi construída para os empregados que eles contrataram, tinha tetos de tamanho normal para que eles se sentissem mais à vontade. Eles continuaram fazendo turnês regulares com um circo dirigido por W. W. Cole durante os verões, mas estavam semi-aposentados em Ohio em meados da década de 1870. Não era uma vida ruim aqui. Frequentemente, a história de artistas de circo com deformidades ou aparências incomuns do século XIX era de exploração por parte daqueles que os empregavam. Ana e Martin administraram suas carreiras habilmente por cerca de 10 anos, para acumular uma fortuna e se aposentaram para viver confortavelmente em Ohio. No entanto, a tragédia estava prestes a acontecer. No dia 19 de maio de 1872, enquanto ainda estavam viajando pela Europa, Ana deu à luz uma menina muito grande de 8 quilos em Londres. Infelizmente, foi um natimorto. Após isso, Bates e Ana entraram em depressão. Ainda assim, eles esperavam ter filhos juntos um dia e ficaram encantados quando Ana engravidou novamente 6 anos depois. No dia 15 de janeiro de 1879, Ana entrou nos estágios iniciais do parto em casa, na fazenda em Sevilha, e um médico foi chamado. 3 dias depois, sua bolsa finalmente estourou, surpreendendo a todos presentes pela quantidade de líquido, aparentemente totalizando cerca de 22 litros. Apesar disso, tudo indicava que seria um parto rápido e bem-sucedido. Mas então as coisas rapidamente começaram a piorar. Quando a cabeça do bebê apareceu, o médico pegou o fórceps e tentou colocá-lo ao redor da cabeça do bebê, como era o procedimento padrão, mas algo estava errado. A cabeça do bebê era grande demais. Um segundo médico já havia chegado e eles decidiram enrolar uma faixa ao redor do pescoço do bebê para ajudar no parto. Depois de várias tentativas, eles conseguiram. O bebê de Ana era, e ainda é, o maior recém-nascido já registrado, pesando quase 24 libras, cerca de 3 vezes o peso da maioria dos bebês ao nascer. No entanto, tragicamente, o bebê morreu após apenas 11 horas. Essa seria a última gravidez de Ana.
Um dos aspectos mais curiosos da vida de Ana era sua amizade com a rainha Vitória. Durante uma de suas primeiras turnês internacionais, Ana viajou para a Inglaterra. Lá, a rainha foi uma das pessoas que conheceu a mulher mais alta do mundo. Elas conversaram e acabaram criando uma afinidade. A rainha e a gigantesa continuaram em contato depois disso. Quando Vitória soube que Ana iria se casar em 1871, decidiu que lhe daria um presente especial. Ela ordenou que a costureira real e os alfaiates desenhassem um vestido de noiva para Ana, feito com muitos metros de cetim brocado e renda, decorado com flores de laranjeira. É possível que a própria rainha tenha organizado o casamento de Ana e Martin na igreja de St. Martin-in-the-Fields, em Londres. Esta é uma igreja famosa na Trafalgar Square, que não está acessível para qualquer pessoa em ocasiões como essa, e a intercessão de Vitória teria sido necessária. Após o casamento, Vitória convidou Ana e Martin para visitá-la no Palácio de Buckingham, principal residência real de Londres. Lá, ela presenteou Ana com um anel cravejado de um conjunto de diamantes, enquanto Martin recebeu um relógio de bolso de ouro com uma corrente. Anos depois, Vitória escreveria para Ana para expressar sua tristeza ao saber da notícia da morte de seu filho durante o parto. O casal reencontrou a rainha mais 2 vezes em visitas à Europa. Para tentar esquecer a morte de seus filhos, Ana e Martin retomaram as turnês por um breve período com o espetáculo de W.W. Cole em meados de 1879. Eles continuaram nessa turnê por mais de meio ano, antes de realizarem seus últimos eventos na primavera de 1880. Depois disso, Ana e seu marido se aposentaram definitivamente em Ohio. Eles viveriam o resto de suas vidas na fazenda, tornando-se bastante envolvidos com a igreja batista local. Ana morreu em 5 de agosto de 1888, um dia antes de seu aniversário de 42 anos em casa em Ohio. A causa de sua morte é contestada. Por um lado, ela provavelmente sofria de um tumor na hipófise, e sua anatomia incomum teria causado inúmeras condições de saúde ao longo dos anos. Por outro lado, alguns estudos concluem que ela morreu de tuberculose conhecida no século XIX como consunção. Ela deixou uma herança considerável avaliada em $40 mil, o equivalente a vários milhões de dólares nos dias de hoje. Parte de suas joias e outros itens foi deixada como herança para irmãos, irmãs, sobrinhas e sobrinhos. Outros foram parar no Museu Sunrise Trail em sua terra natal, Nova Escócia. Após a morte de Ana, Martin ergueu um monumento em seu túmulo para homenagear sua vida. Ele viveria por mais 30 anos após o falecimento dela, casou-se novamente com uma mulher de altura mais comum e mudou-se para a cidade. Ainda assim, após sua morte em 1919, aos 81 anos, ele foi sepultado em um túmulo ao lado de Ana e do filho deles, que morreu na infância. Na cidade de Seville, até hoje, existe uma pequena exposição reconhecendo que esse canto de Ohio já foi lar do casal mais alto do mundo. Nascidas na escravidão e vendidas ainda bebês, Millie e Christine McCoy eram gêmeas siamesas que enfrentaram todas as adversidades. Elas enfrentaram uma exploração inimaginável e chegaram a ser sequestradas por muitos anos, viajando pelo mundo como um espetáculo. O que aconteceu com elas? Será que elas encontrariam a liberdade ou seriam vistas como aberrações pelo resto de suas vidas? Millie e Christine McCoy nasceram em 11 de julho de 1851 em uma plantação perto de Whiteville, Carolina do Norte. Elas nasceram na escravidão, pois seus pais, Jacó e Monemia McCoy, eram escravizados por Alexander McKay, de quem a família herdou o sobrenome. Naquele tempo, a liberdade ainda estava há mais de 10 anos, e uma guerra civil brutal de distância. Ao nascerem, elas pesavam juntas cerca de 7 quilos e 700 gramas e surpreenderam todos os presentes. Bem, Millie e Christine eram gêmeas siamesas unidas na parte inferior das costas e na coluna por cartilagem. Isso significava que compartilhavam algumas partes vitais do corpo, mas não todos. As gêmeas nasceram em uma família grande, pois seus pais já tinham 7 outros filhos, 5 meninos e 2 meninas. Diferente de Millie e Christine,
Nenhum dos irmãos apresentava características físicas incomuns. Sua condição única, combinada com as dificuldades de terem nascido na escravidão, marcou o início de uma jornada extraordinária e desafiadora para as gêmeas McCoy. A infância de Millie e Christine foi caótica e trágica. Assim que nasceram, espalhou-se pela região a notícia sobre o nascimento dessas irmãs incomuns que possuíam uma anomalia médica. No século XIX, muitas pessoas não conheciam o conceito de gêmeos siameses, então começaram a aparecer na fazenda dos McKay para tentar vê-las. Com o tempo, Alexander McKay ficou irritado com essa interrupção em sua rotina diária. Então, quando elas tinham apenas 10 meses de idade, ele as vendeu para John C. Purvis, com a condição de que a mãe delas, Monemia, pudesse permanecer com elas. Mas esse acordo não durou. Cerca de um ano depois, as gêmeas foram vendidas novamente, agora para um homem chamado Brower. Brower, com o apoio financeiro de Joseph P., pagou impressionantes $10 mil pelas gêmeas, valor que hoje equivale a cerca de $400 mil. Com o lucro em mente, Brower passou a exibir as meninas como uma maravilha médica chamadas as Gêmeas da Carolina. Viajando pelos estados do Sul, incluindo Louisiana, Texas e Carolina do Norte. Em outubro de 1853, Millie e Christine ganharam as manchetes na primeira feira estadual oficial da Carolina do Norte, que atraía multidões diárias de cerca de 5.000 pessoas. As meninas foram um sucesso instantâneo, mas alguns duvidaram da condição delas, achando que era uma farsa. Assim, enquanto estavam em Nova Orleans para outro espetáculo, Brower pediu que médicos locais as examinassem e confirmou que elas eram, de fato, gêmeas siamesas autênticas. A vida em exibição era exaustiva. As meninas eram frequentemente separadas da mãe e, embora não entendessem isso na época, eram alvo de ridicularização pública. Além disso, como crianças siamesas, eram descoordenadas e desajeitadas, tinham dificuldade para andar e por isso caíam com frequência. Com o tempo, porém, elas desenvolveram um jeito peculiar de andar de lado, que acabou se transformando em uma dança encantadora que fascinava o público. Esse foi um raro momento de alegria em vidas normalmente marcadas por dificuldades e exploração. Enquanto estava em turnê em Nova Orleans, Brower recebeu uma oferta irresistível, $45 mil pelas gêmeas, uma fortuna muito maior do que havia sido paga originalmente. Para contextualizar, isso representa mais de $1.800.000 atualmente. Claro, ele aceitou com entusiasmo, mas o negócio era bom demais para ser verdade. Brower havia sido enganado e Millie e Christine tinham desaparecido, levadas pelo suposto comprador. As gêmeas desapareceram do olhar do público até 1854, quando reapareceram em um museu na Filadélfia. Nesse período, ocorreram amargas disputas pela posse delas. Brower, Joseph P. Smith e até Alexander McKay, que parecia se arrepender de ter vendido as gêmeas por pouco, reivindicaram a posse delas. Enquanto isso, a mãe delas, Monemia, lutava para ter suas filhas de volta sob seus cuidados de alguma forma. O golpe deixou Brower falido e fora de cena. Smith tornou-se o proprietário legal das gêmeas e não poupou esforços nem despesas para recuperá-las. Ele contratou um detetive para rastrear Millie e Christine. Enquanto isso, seus sequestradores mudaram-se para o norte e exibiram as gêmeas no famoso Museu Americano de P.T. Barnum, em Manhattan. As gêmeas apareceram no Canadá antes de serem levadas para Liverpool, na Inglaterra. A essa altura, Millie e Christine já haviam passado a maior parte de suas vidas longe de casa e da família. Em 1857, após uma exaustiva busca de 3 anos, o detetive particular finalmente as localizou na Inglaterra. A mãe delas, Monemia, e o escravizador Joseph P. Smith viajaram para Liverpool para recuperá-las. Finalmente, em Birmingham, as gêmeas, agora com cerca de 5 anos e meio de idade, foram reunidas com sua mãe. Foi um momento agridoce. Millie e Christine passaram a maior parte de suas curtas vidas nas mãos dos sequestradores, exploradas como curiosidades com fins lucrativos. Ainda assim, mesmo depois de serem resgatadas, a vida delas não mudou tanto assim. Elas logo foram colocadas de volta ao trabalho,
sendo exibidas novamente ao público, primeiro no Reino Unido e depois nos Estados Unidos, seguindo suas vidas como espetáculo para entretenimento alheio. Assim, a vida de Millie e Christine se desenrolou enquanto cresciam. Imagino o que elas pensavam da própria situação nesses anos. As coisas mudaram em 1860, quando Abraham Lincoln venceu a eleição presidencial dos Estados Unidos no final do ano. Em poucas semanas, a Carolina do Sul se separou da União, sendo rapidamente seguida por uma onda de estados do Sul, incluindo o estado natal de Millie e Christine, a Carolina do Norte. Na primeira metade de 1861, o país foi mergulhado no caos e a Guerra Civil Americana havia começado. Nessa época, as meninas estavam morando novamente na Carolina do Norte, dividindo seu tempo entre a casa dos Smiths, momentos com seus próprios pais biológicos e turnês pelos estados do Sul. O caos da Guerra Civil restringiu os movimentos das gêmeas, mas também abriu portas para a educação delas. Embora fossem donos de escravos, os Smiths tratavam Millie e Christine relativamente bem. A esposa de Joseph chegou a violar a lei ao ensinar as meninas a ler e escrever, um ato ousado para a época. Millie e Christine também aprenderam a falar vários idiomas e até receberam treinamento profissional em canto, o que mais tarde definiria suas carreiras. Joseph Smith faleceu durante a guerra, deixando uma herança que incluía mais de 30 escravizados. Apesar da morte dele, Millie e Christine continuaram escravizadas sob a família Smith. Mas, com o fim da Guerra Civil, a liberdade finalmente chegou. As gêmeas, junto com seus pais, irmãos e inúmeros outros pelo Sul, foram libertadas quando a escravidão foi finalmente abolida nos Estados Unidos. Com o fim da guerra e ao entrarem na adolescência, Millie e Christine puderam voltar a se apresentar em turnês, agora com um grau de autonomia maior do que antes. Essa era uma época em que os circos, ou o que na época era cruelmente chamado de shows de aberrações, estavam no auge. Empresários como P.T. Barnum gerenciavam grupos de pessoas que frequentemente exibiam anomalias médicas, desde gigantes e anões até mulheres barbadas, pessoas com membros extras e muito mais. Numa época antes da televisão e do rádio, a curiosidade muitas vezes superava a compaixão por aqueles com essas condições, e assim multidões lotavam circos e feiras locais sempre que eles chegavam à cidade. Millie e Christine se apresentaram por todo o país e fizeram muito sucesso nesses shows. Durante esse período havia uma fascinação generalizada por gêmeos chifópagos, frequentemente chamados de gêmeos siameses. Esse termo surgiu por causa dos famosos gêmeos siameses Chang e Eng, que nasceram no Sião, atual Tailândia. Em certas ocasiões, Millie e Christine eram exibidas sem violar a modéstia para provar que eram realmente unidas, satisfazendo a curiosidade do público enquanto mantinham um senso de decoro. Durante as turnês, ora ligadas aos espetáculos de Barnum, ora a outros empresários, elas ganharam experiência em administrar seus próprios assuntos e pareciam ter se adaptado à sua situação. Uma autobiografia foi escrita por elas no final da década de 1860, na qual usaram o lema: "Como Deus decretou, nós concordamos", indicando uma aceitação de sua situação médica incomum e uma determinação de tirar o melhor proveito disso. Logo voltaram para a Europa e, como muitos outros artistas de circo populares da época, encontraram-se com a Rainha Vitória. Um dos destaques de suas apresentações eram os duetos, onde as irmãs cantavam juntas ou alternavam, com Christine cantando um verso e Millie o refrão, ou vice-versa. Muitas dessas músicas depois seriam publicadas em um livreto extenso sobre sua vida e carreira. Diversas descrições sobre Millie e Christine foram escritas nesses anos. A linguagem desses textos não seria usada hoje. Uma dessas obras, intitulada Um Esboço Biográfico de Millie Christine, a gêmea da Carolina, apelidada de Rouxinol de Duas Cabeças e a oitava maravilha do mundo. Refere-se às gêmeas como, abre aspas, criatura, e em outros trechos a menciona como uma única garota. Como se não soubessem que gêmeas siamesas eram duas pessoas diferentes. Outro anúncio infeliz sobre a chegada das garotas a Liverpool em 1871 referia-se a elas como carga chegando em um navio, afirmando que havia chegado uma carga que,
nas palavras do Sr. Toole, poderia ser considerada das mais extraordinárias. A reportagem continuava assim: aqui temos uma jovem com um corpo, mas duas mentes distintas, nascida com duas cabeças separadas. Todos os homens inteligentes que a viram no Hotel Washington outro dia podem testemunhar a incrível inteligência que predomina em ambos os cérebros. A capacidade de conversação das duas cabeças, ao se comunicarem simultaneamente com duas pessoas diferentes sobre assuntos distintos, já seria prova suficiente disso, mas o espanto não parava por aí. Alguns dos duetos mais doces na linguagem da música foram cantados por um soprano agudo e um contralto puro. As notas saíam de duas cabeças e ainda assim apenas um tronco fornecia o vigor. Outros simplesmente faziam piadas bastante idiotas. O Cincinnati Enquirer brincou que a garota de duas cabeças seria uma boa jurada. Ela poderia olhar para os dois lados do caso ao mesmo tempo. Esses comentários, embora zombeteiros, destacaram a incrível fama que elas alcançaram. Mas será que a vida delas era apenas um espetáculo para ridicularização ou elas transformaram a notoriedade em algo extraordinário? Millie e Christine poderiam ser vistas como vítimas de um mundo que as tratava como um show de horrores, o que fazia parte de sua realidade. No entanto, ao mesmo tempo, artistas como elas, que trabalhavam para Barnum e outros circos naquela época, eram generosamente recompensadas. Se fossem espertas o suficiente para aproveitar a própria popularidade, poderiam ganhar muito dinheiro e se aposentar confortavelmente. Millie e Christine conseguiam ganhar cerca de $25 mil por ano, trabalhando no circuito de feiras do condado nos Estados Unidos. Públicos maiores nas cidades ou viagens para a Europa aumentavam ainda mais as chances de ganhos. Essa era uma quantia enorme de dinheiro na década de 1870, especialmente durante uma era de crise financeira nos Estados Unidos, a chamada Longa Depressão de 1873 a 1879. Com seu poder de ganho e o mercado em baixa, eles inverteram a desvantagem que havia caracterizado suas vidas e tiraram o melhor proveito da situação. Na década de 1870, eles compraram a fazenda McKay, onde haviam nascido mais de 20 anos antes, e a deram de presente ao pai deles. Após a morte do pai, eles compraram a fazenda e construíram uma casa de 14 cômodos onde viveram com vários familiares. Aos 20 anos, Millie e Christine já haviam ganhado dinheiro suficiente para se aposentar parcialmente. Como outros artistas de circo da época, anos de turnês bem-sucedidas, geralmente de 5 a 10 anos, permitiram que acumulassem riqueza para viver confortavelmente, muitas vezes com empregados domésticos. Se o dinheiro começasse a faltar, podiam voltar a fazer turnê por 1 ou 2 temporadas, ganhando muito ao atender à demanda reprimida. Foi o que aconteceu em 1871, quando as gêmeas partiram para uma turnê pela Europa, visitando a Grã-Bretanha, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, Itália, Áustria, Hungria e Rússia. O pagamento dos shows era frequentemente complementado por presentes de governantes e aristocratas nas cortes europeias. De volta à América, a dupla também concordou em fazer aparições em várias instituições e faculdades de medicina americanas para exames físicos. Isso pode ser visto como exploração e um tanto cruel. No entanto, é preciso lembrar que naquela época havia uma verdadeira falta de compreensão sobre o fenômeno dos gêmeos siameses, e os médicos estavam ansiosos para entender melhor o assunto. Millie e Christine se aposentaram totalmente a partir da década de 1880. Já com mais de 30 anos, elas levavam uma vida tranquila de volta à fazenda natal na Carolina do Norte. Estudos indicam que as gêmeas auxiliaram discretamente sua comunidade, financiando uma escola para meninas negras e apoiando faculdades nas Carolinas, frequentemente de forma anônima. Elas tiveram uma vida longa para gêmeas siamesas, que geralmente enfrentam complicações de saúde por compartilharem órgãos e partes vitais do corpo. No caso de Millie e Christine, elas viveram até o pouco mais de 60 anos, e quando morreram, não foi por complicações relacionadas ao fato de serem siamesas, mas sim por causa de uma das principais causas de morte da época, a tuberculose. Isso tirou a vida de Millie em 8 de outubro de 1912, aos 61 anos de idade.
Christine teria morrido cerca de 12 horas depois, no que deve ter sido um final muito triste. Elas foram enterradas em um cemitério em Whiteville, onde nasceram mais de 60 anos antes. A lápide delas traz as palavras: uma alma com dois pensamentos, dois corações que batem como um só. As gêmeas deixaram sua considerável herança para os familiares sobreviventes. A história de Millie e Christine tem sido tema de várias biografias nos últimos tempos, resgatando sua história antes esquecida. Olá a todos! Hoje vamos conhecer a vida de uma das mulheres barbadas mais famosas do século XIX, Annie Jones Elliot. Desde o nascimento, ela foi exibida em shows de aberrações com pessoas de aparência considerada anormal. E embora hoje possamos questionar a moralidade desses shows, não há dúvida de que eles eram muito populares em sua época. Esta é a história dela. Annie Jones Elliot nasceu apenas como Annie Jones em 14 de julho de 1865, no condado de Smith, na Virgínia. Os pais dela e qualquer pessoa que a visse naquela época ficavam imediatamente impressionados com sua aparência, pois Annie havia nascido já com um bigode considerável, começando a se desenvolver em seu rosto e alguns pelos ao redor do queixo. Nos lugares onde um homem normalmente desenvolveria pelos faciais mais tarde na vida, e conforme as semanas e meses passavam, esses pelos continuavam a crescer. O que poderia explicar isso? Annie provavelmente sofria de hirsutismo ou alguma versão muito próxima dessa condição. O hirsutismo é uma condição que resulta no crescimento excessivo de pelos em várias partes do corpo. A condição geralmente é causada por um desequilíbrio endócrino subjacente, seja de origem adrenal, ovariana ou central. Esses desequilíbrios podem resultar na produção excessiva de testosterona no organismo da mulher e, consequentemente, no crescimento de pelos faciais. Alternativamente, Annie pode ter sofrido de hipertricose, uma condição relacionada que tende a produzir crescimento intenso de pelos em partes localizadas do corpo. Além disso, a hipertricose é mais frequentemente congênita e está presente desde o nascimento da pessoa afetada, como foi o caso de Jones. Pessoas que sofrem de hirsutismo e hipertricose hoje em dia têm uma variedade de opções de tratamento disponíveis. No entanto, essas opções não estavam disponíveis para mulheres como Annie Jones, que sofriam com o crescimento irregular de pelos no século XIX. Como resultado, mulheres barbadas eram uma visão mais comum nas cidades do século XIX do que seriam hoje. Além disso, em alguns casos específicos, elas eram o centro dos chamados shows de aberrações nos Estados Unidos e em muitos países europeus. Há uma longa história de mulheres barbadas e outras pessoas com aparências incomuns sendo consideradas fontes de espanto e usadas como espetáculos. Por exemplo, durante os séculos XVI e XVII, pessoas com nanismo e gigantismo eram frequentemente empregadas como atrações nos cortes reais da Europa. Mais tarde, esses espetáculos nos cortes reais foram adotados como base para os shows paralelos do século XIX. Esses eram, na prática, circos que apresentavam pessoas que sofriam de várias doenças que tornavam suas aparências muito incomuns. E quando Annie Jones nasceu em 1865, a mulher barbada já era uma atração comum nesses shows por toda a América e em outros países, como a Grã-Bretanha. Numa época em que a causa de condições como hirsutismo e hipertricose não era compreendida, não é surpreendente saber que os pais de Annie ficaram um tanto perturbados com a aparência da filha. No entanto, a preocupação deles logo deu lugar ao alívio quando uma oportunidade surgiu pouco depois do nascimento de Annie. Quando ela tinha apenas alguns meses de vida, a notícia chegou a P.T. Barnum sobre a menina que já ostentava uma barba. Barnum era um showman americano que surgiu na cidade de Nova York na década de 1830 como diretor do grande teatro científico e musical de Barnum. Depois disso, ele expandiu seus negócios na década de 1840 ao administrar o Museu Americano de Scudder, um local que apresentava curiosidades como o general Tom Polegar, um anão que, mesmo em sua vida adulta,
tinha pouco mais de 90 centímetros de altura, e Chang Yang, uma dupla de gêmeos siameses que eram extremamente briguentos. Barnum estava sempre em busca de uma nova atração e assim, quando soube da barba de Annie Jones ainda na infância, entrou em contato com os pais dela. Annie entrou para a exposição de Barnum em Nova York quando tinha apenas 9 meses. Seus pais, que eram pobres da Virgínia, concordaram com isso com a condição de que Barnum lhes pagasse uma quantia enquanto Annie estivesse no espetáculo. Assim, Annie acabou em Nova York em 1866, onde foi anunciada como Bebê Esaú. O nome Esaú era frequentemente atribuído a pessoas que sofriam de hirsutismo no século XIX e é uma referência ao personagem bíblico Esaú, que era neto de Abraão e irmão de Jacó. Esaú aparece no livro de Gênesis, onde foi especificamente mencionado por ser peludo desde o nascimento. A apresentação inicial em Nova York gerou muita atenção, e Barnum posteriormente fez um acordo com os pais de Annie para que ela continuasse a se apresentar em seus shows. E eles receberiam um cachê de $150 por semana enquanto ela continuasse fazendo parte do museu. Isso era uma quantia muito considerável de dinheiro para os padrões de meados do século XIX, e os pais de Annie concordaram. Inicialmente, a mãe de Annie foi morar com ela em Nova York. No entanto, em poucos meses, uma emergência familiar de algum tipo parece ter exigido que ela voltasse para a Virgínia, e Annie ficou sob os cuidados de uma babá na cidade grande, uma babá indicada por Barnum. Foi durante esse período que Annie foi sequestrada por um frenologista, embora por pouco tempo. Um defensor de uma pseudociência do século XIX que argumentava que o desenvolvimento intelectual poderia ser compreendido estudando as propriedades físicas da cabeça e do tronco de alguém. Felizmente, Annie logo foi encontrada no interior de Nova York. O frenologista foi processado e a mãe de Annie voltou para Nova York para supervisionar seus cuidados. Em 1868, quando Annie tinha 3 anos de idade, o prédio que abrigava o Museu Americano de Scudder pegou fogo. Como resultado, P.T. Barnum decidiu se aposentar, uma decisão que teve implicações temporárias para Annie. No entanto, em pouco tempo, Barnum foi tentado a voltar para o mundo do entretenimento e um novo espetáculo itinerante chamado Grande Museu Itinerante de P.T. Barnum, zoológico, caravana e hipódromo foi criado, embora hoje seja mais conhecido como o maior espetáculo da Terra. Nos anos que se seguiram durante a década de 1870, Annie viajou por toda a América com o espetáculo, anunciada como Bebê Esaú e, à medida que foi crescendo, como a Garota Barbuda, a Dama Barbuda e, finalmente, a Mulher Barbuda. Já nessa época, no início da década de 1870, seu bigode e barba haviam crescido, formando uma barba completa e costeletas. À medida que foi envelhecendo e percebeu como realmente ganhava a vida, Annie também decidiu deixar o cabelo crescer para combinar com a singularidade de sua barba. Com o tempo, seu cabelo cresceu até atingir cerca de 1,80 m de comprimento, e ela conseguia segurar grandes mechas dele em seu colo com as próprias mãos. Com o tempo, ela ganhou tanta notoriedade por ser uma das mulheres barbadas mais famosas da época. Isso, ao longo das décadas de 1870, 1880 e 1890, Annie Jones foi fotografada e apareceu em muitas revistas e cartazes nos Estados Unidos e na Europa. Ao longo dos anos, Annie seguiu se apresentando no espetáculo de Barnum. Em 1880 ou 1881, quando ainda era adolescente, Annie se casou pela primeira vez. O marido dela era Richard Elliot, um membro do circo, não como atração secundária, mas como anunciante. Alguém que era contratado para ficar do lado de fora, na rua, e proclamar em voz alta as maravilhas que podiam ser vistas lá dentro para atrair os transeuntes. Elliot era muitos anos mais velho que Annie e os pais dela não aprovavam o relacionamento, mas o casamento aconteceu de qualquer forma e Annie Jones se tornou Annie Jones Elliot. Apesar da desaprovação dos pais dela,
O casamento também durou 15 anos antes que ela e Elliot se divorciassem em 1895. Nesse meio tempo, P.T. Barnum faleceu em 1891. Ele só teve um papel marginal no maior espetáculo da Terra por alguns anos, já que estava na casa dos 70 anos durante a década de 1880. E o circo vinha sendo administrado principalmente por James Anthony Bailey e seus associados nesses anos, com quem Barnum havia se juntado em 1881. Assim, durante a década de 1890 e até seu divórcio, Annie lidava principalmente com Bailey após a morte de Barnum. O divórcio em 1895 provocou uma grande reviravolta na vida de Annie. Ela agora tinha 30 anos de idade e nunca conheceu outra vida além do circo. Ela não estava disposta a mudar de profissão, mas começou a manifestar preocupações sobre o uso do termo show de aberrações para descrever os tipos de circos itinerantes que fizeram parte de toda a sua vida. Nos anos que se seguiram, ela fez uma campanha intensa para tentar convencer pessoas como Bailey e os operadores de outros grandes circos da América, como os irmãos Ringling, a abandonarem o uso da palavra aberração em seus shows. Foi também pouco depois do fim de seu primeiro casamento e do divórcio que Annie se casou com William Donovan, que, assim como Elliot, era um apresentador ou locutor, que ficava do lado de fora para atrair clientes. Annie conhecia Donovan desde que eram crianças, tendo crescido juntos no circo, e a mudança em seu relacionamento com ele parece ter levado diretamente ao divórcio de Elliot. Isso provocou mais mudanças e pouco depois, ela e William Donovan se casaram. O casal recém-casado então deixou o circo Bailey e Barnum e decidiu seguir carreira independente como uma dupla. Eles não seriam tão conhecidos quanto o circo que haviam acabado de deixar, mas tiveram sua própria independência por algum tempo, viajando não só pela América, mas também pela Europa. Donovan morreu apenas 4 anos após o casamento deles, e tendo sido privada de seu marido e parceiro de negócios, Annie decidiu voltar para um ambiente familiar e se juntou novamente ao circo Bailey e Barnum em 1900. Ela continuou seu ativismo contra o uso da palavra aberração em circos de atrações secundárias, mas sua atuação nesse sentido foi interrompida apenas 2 anos depois. Enquanto visitava sua mãe no Brooklyn em 1902, ela adoeceu. Seu estado de saúde piorou rapidamente devido ao que quase certamente era uma forma agressiva de tuberculose. Quando ela morreu em 22 de outubro de 1902, tinha apenas 37 anos de idade. Os chamados shows de aberrações, dos quais ela fez parte durante toda a sua vida, continuaram sendo uma atração dos circos e espetáculos americanos e europeus por mais 30 anos. Mas, a partir da década de 1920, eles foram gradualmente perdendo popularidade à medida que nossa compreensão científica de questões como o hirsutismo melhorou e as pessoas passaram a ser mais compreensivas em relação a essas anomalias. Em 1868, William Corbin começou a cobrar dos vizinhos para verem sua filha. Isso pode parecer estranho, mas todos estavam curiosos para ver a garotinha. Mas por quê? Bem, a garota havia nascido com 4 pernas, e a pequena Josephine mais tarde se juntaria a um show de aberrações e ganharia fama como a garota de 4 pernas. Mas como isso aconteceu e como era a vida dela sendo um espetáculo humano? Junte-se a mim para descobrir. Josephine Myrtle Corbin nasceu no condado de Lincoln, no Tennessee, em 12 de maio de 1868. Seus pais eram William Corbin, um soldado confederado ferido, e Nancy Corbin. O nome de solteira de Nancy era Sullins, que provavelmente era uma derivação do irlandês O'Sullivan, e isso pode ter sido alterado devido ao sentimento anti-irlandês predominante na época. Seus pais eram de origens humildes e, anos depois, devido à anomalia médica de Josephine, especulou-se que seus pais eram na verdade parentes próximos e talvez até mesmo irmãos. No entanto, não há evidências concretas que sugiram que esse foi o caso ou que qualquer forma de consanguinidade tenha sido responsável pelos problemas médicos de Josephine.
O nascimento de Josephine aparentemente foi bastante normal, embora tenha ficado claro imediatamente que havia características incomuns em sua anatomia. Isso resultou em muitos relatórios médicos e registros nas primeiras semanas de vida dela, principalmente por observadores médicos. No entanto, tirando as anomalias, ela claramente não sentia nenhuma dor física e sua mãe, Nancy, não apresentou nenhum problema grave durante a concepção. No entanto, ficou evidente logo após o nascimento de Josephine que ela sofria de uma condição que hoje é conhecida como dípigo, embora na época não tivesse diagnóstico médico e não estivesse claro exatamente o que a causava. Dípigo também é conhecido em latim como Pterascata didymum, enquanto um nome mais cruel para isso no passado era monstro geminado abaixo. É a forma mais grave do que é conhecido como síndrome da duplicação caudal. Isso é definido como a associação entre malformações e duplicações dos sistemas que envolvem o trato gastrointestinal, reprodutivo e os neurotubos urinários genitais, além do aparecimento de defeitos nesses sistemas. Quão comum isso é e as razões exatas para que isso ocorra não são totalmente conhecidas até hoje, mas é amplamente entendido que se trata de uma condição muito rara. Um estudo sobre isso, que foi publicado no Journal of the Indian Association of Pediatric Surgeons em 2014, especulou que havia apenas alguns casos confirmados, nos séculos XIX e XX, dos quais Josephine foi uma das pouquíssimas. O que isso significa, em termos práticos, é que indivíduos que sofrem dessa condição têm certas partes da região caudal e do tubo neural ao redor do que normalmente chamaríamos de pelve duplicadas em si mesmos. O termo síndrome da duplicação caudal só foi definido em 1993 no contexto médico, então era algo extremamente desconhecido quando Josephine nasceu no Tennessee em 1868. No caso específico dela, ela nasceu com duas pelves, que ficavam lado a lado abaixo da cintura. Como resultado, ela também desenvolveu 4 pernas, 2 de cada pelve. Porém, essas pernas não tinham a mesma força e espessura. As pernas externas, esquerda e direita, cresceram normalmente e suportavam o peso, mas as internas eram mais curtas, fracas e tinham só 3 dedos. Assim, embora Josephine tivesse 4 pernas e algum controle limitado sobre as 2 pernas internas mais fracas, ela dependia das pernas externas mais fortes para andar, assim como qualquer outra pessoa. No entanto, havia uma aparência geral de normalidade com a qual ela se apresentava nos anos seguintes. Por exemplo, fotos dela do final do século XIX e do início do século XX indicam que ela usava meias e botas de formato e design semelhantes, em todos os 4 pés e pernas, embora de tamanhos diferentes, já que seus pés internos eram muito pequenos em comparação com os pés e pernas externos. Um ponto extra a ser considerado ao avaliar como um indivíduo com dípigo se desenvolve é que isso geralmente se desenvolve a partir de um embrião, que normalmente teria se separado em gêmeos, mas devido a um conjunto incomum de circunstâncias, desenvolveu-se em um único indivíduo. Na verdade, o que vemos na condição de Josephine era o pequeno corpo de sua gêmea, que só se desenvolveu da cintura para baixo e estava mal formado. A condição de Josephine era considerada excepcionalmente incomum em sua época, e como consequência, ela foi amplamente discutida na literatura médica da América da Era Dourada desde o seu nascimento. Desde o início, isso estava longe de ser politicamente correto ou eticamente correto pelos padrões de hoje. Por exemplo, um panfleto publicado em 1869, quando ela tinha apenas 1 ano de idade, referia-se a Josephine como uma criança do sexo feminino bem formada e totalmente desenvolvida, de 1 ano de idade, nascida no condado de Lincoln, Tennessee. Ela é a aberração da natureza mais notável viva hoje, cuja complexidade causa mais sensação entre cientistas do que qualquer curiosidade já conhecida. Essa tendência persistiu nas décadas seguintes, com a história de Josephine amplamente acompanhada e continuada. Por exemplo, um breve relato sobre ela que apareceu no American Journal of Obstetrics em 1888, quando ela tinha 20 anos de idade,
referia-se a Josephine como uma monstruosidade única. Escrevendo um ano depois, Louis Whaley, um médico que escrevia para o British Medical Journal e vários outros jornais médicos e veículos de notícias, foi mais compreensivo, quando ele afirmou que ela tem cerca de 1,52 m de altura, pele clara, olhos azuis e cabelo encaracolado, e é muito inteligente. Um estranho que a visse em companhia apenas pensaria que ela é incomumente larga nos quadris e tem um andar típico de alguém com pé torto. Conheço a senhora B desde que ela era uma criança pequena, como a menina de 4 pernas, mas nunca percebi o desenvolvimento duplo perfeito, tanto dos órgãos genitais externos quanto internos, até que ela se tornou minha paciente em um caso de gravidez. O que mais tarde se revelou incomum no caso de Josephine foi que, embora ela geralmente tivesse relações sexuais em uma de suas pelvis, ela ficou grávida do outro lado. Ela demonstrou certa surpresa com essa situação incomum, mas foi relatado posteriormente por Whaley que, embora um aborto tenha sido necessário por razões médicas em uma de suas gestações, ela conseguiu levar as outras até o final da gestação. Quando Josephine tinha 1 mês, seu pai a mostrava aos vizinhos curiosos por 10 centavos. Isso ajudou a sustentar sua família pobre e logo ela passou a viver de sua rara condição médica. Ela nasceu e cresceu numa época em que a ideia do chamado show paralelo, ou show de horrores, estava em seu auge na América e na Europa. Essa terminologia seria vista como muito politicamente incorreta atualmente. Mas, pelos padrões da Era Dourada nos Estados Unidos, era considerado aceitável colocar pessoas com anomalias médicas ou aparências peculiares em circos e shows paralelos. Assim, shows como o de P.T. Barnum ou o que eventualmente se tornou o Circo Barnum e Bailey e o espetáculo dos irmãos Ringling apresentavam pessoas com formas extremas de nanismo ou gigantismo e outras condições médicas raras, que eram consideradas altamente incomuns na época. Josephine foi contratada pela primeira vez para um desses shows no início da década de 1880, quando tinha apenas 13 anos de idade. Isso se deveu em parte à publicidade nacional que ela ganhou depois que seu pai colocou vários anúncios no jornal. De forma um tanto cruel, ela era chamada de a garota de 4 pernas do Texas. O motivo de ser Texas e não Tennessee era porque sua família já havia se mudado do Tennessee para o estado da Estrela Solitária naquela época. Folhetos promocionais produzidos na época a descreviam como tendo um temperamento gentil, como o sol do verão, e extremamente feliz. Como se a expectativa fosse de que sua condição genética também tivesse deixado seu cérebro psicologicamente perturbado. Deixando tudo isso de lado, Josephine foi uma artista extremamente bem-sucedida e popular. No auge de sua fama, nas décadas de 1890 e 1900, Josephine conseguia ganhar até $450 por semana, uma quantia enorme para os padrões da época, equivalente a cerca de $15 mil hoje. Além disso, vários outros espetáculos nos Estados Unidos e na Europa começaram a desenvolver apresentações com o que alegavam ser artistas de 4 pernas para incluir em seus próprios shows paralelos. No entanto, a maioria desses envolvia pernas protéticas falsas. Apesar de sua condição muito incomum para os padrões do final do século XIX e do fato de não se entender completamente por que ela havia desenvolvido dípego, Josephine conseguiu ter uma vida familiar muito normal. Quando tinha 19 anos de idade, ela se casou com James Clinton Bicknell. As fotos do casamento deles revelam uma união feliz e uma jovem que, apesar de ter o que normalmente seria considerado uma deformidade, estava muito feliz no dia de suas núpcias. Josephine ficou grávida dentro de 1 ano após seu casamento com James, e foi esse acontecimento que levou o Dr. Louis Whaley, que, como vimos anteriormente, forneceu uma das primeiras descrições da condição dela na literatura médica, a entrar em contato com ela. Em 1887, ele descreveu como Josephine estava sofrendo com dores no lado esquerdo, dores de cabeça, febre e falta de apetite devido à gravidez com 2 pelvis. Em vários artigos publicados em diferentes revistas médicas, ele explicou a condição dela, que descreveu como altamente incomum,
e que reacendeu o interesse pelo caso dela no final do século XIX. Apesar dessas dificuldades, Josephine e James tiveram gestações subsequentes bem-sucedidas e acabaram tendo 4 filhas e um filho juntos. Curiosamente, foi registrado posteriormente que, como Josephine tinha efetivamente 2 pelves e partes de 2 sistemas reprodutivos, 3 de seus filhos nasceram de uma parte dela e 2 de outra. Cada um parecia ter sido relativamente saudável, e a natureza geral de seu dípego não impactou a vitalidade de seus filhos. Apesar de sua condição médica peculiar, Corbin viveu uma vida relativamente longa. Ela só veio a falecer em Cleburne, Texas, em 6 de maio de 1928, aos 59 anos de idade. A causa de sua morte foi uma infecção cutânea por estreptococo, que hoje seria facilmente tratável, mas que levou à sua morte na época devido à falta de conhecimento sobre o uso de antibióticos. A eficácia da penicilina, por exemplo, só foi descoberta no ano em que ela morreu. Após sua morte, ela foi enterrada em uma sepultura preenchida com concreto. Isso pode parecer uma medida excessiva, mas era necessário na época, pois havia preocupações legítimas de que o corpo de Corbin fosse exumado e colocado em exibição. Assim, quando o funeral foi concluído, os membros da família fizeram uma vigília ao lado de seu túmulo até que o concreto secasse e eles pudessem ter certeza de que ela não se tornaria vítima de um ladrão de túmulos. Assim, seu corpo foi sepultado em paz, apesar de ofertas de médicos e colecionadores para pagar uma quantia considerável por ele. Um comentário recente do autor do artigo sobre ela no TheHumanMarvels.wascom observou que Myrtle era, segundo todos os relatos, um caso interessante e uma pessoa notável. Algumas pessoas poderiam ter se referido a pessoas como ela como anomalias médicas e outras expressões menos lisonjeiras na época, mas eu as chamo de seres humanos incríveis, perseverantes, engenhosos e maravilhosos. Muito obrigado a todos por assistirem a este vídeo sobre esses humanos incomuns que são duramente chamados de aberrações humanas. Espero que tenham achado interessante. Me contem o que acharam dessas vidas aí embaixo nos comentários e, se tiverem sugestões, deixem também nos comentários. Se quiserem mais vídeos longos, avisem. Espero que estejam inscritos e com notificações ativadas para receberem meus vídeos assim que eu postar. Enfim, é isso da minha parte, então vejo todos vocês no próximo Vidas Esquecidas. Obrigado!